Alô a todos que nos acompanham. Esse é o nosso oitavo módulo e a nossa primeira aula sobre administração de medicamentos administrados por via parenteral. Inicialmente, a nossa primeira aula vai abordar sobre as seringas de 1 ml, 3 ml, 100 unidade internacional, 5 ml, 10 ml e 20 ml. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Inicialmente, nós vamos abordar sobre as seringas, porque elas são de grande importância para o conhecimento, principalmente o conhecimento da enfermagem, como o enfermeiro e o técnico de enfermagem. É tão importante quanto administrar o medicamento, conhecer também o volume, a capacidade, a graduação e os valores de cada risquinho que graduam essas seringas. Então, essas seringas que nós vamos abordar, vou repetir aqui para vocês, são seringas de 100 unidade internacional, 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml e também de 20 ml. Então vamos conhecer cada uma dessas seringas. Então, no caso da graduação de seringa, a via parenteral é muito utilizada em hospital e em posto de saúde. Quem já trabalha em posto de saúde e também em hospital sabe que se usa muito as seringas para administrar os medicamentos. Então, é tão importante quanto administrar a dosagem correta, também executar corretamente a via prescrita. Para eu executar corretamente a via prescrita, eu preciso conhecer bem a graduação da seringa para eu aspirar para posteriormente administrar esse medicamento. Para isso, precisamos saber manusear muito bem as seringas. Principalmente, a gente deve conhecer a capacidade da seringa, ou seja, conhecer bastante a seringa de 20 ml, de 10 ml, de 5 ml, 3 ml, de 100 unidade internacional e também de 1 ml. Além disso, conhecer também a graduação dessas seringas. Então, vamos conhecer cada uma delas. Inicialmente, nós vamos aqui falar para vocês sobre a estrutura da seringa. A seringa tem a sua própria estrutura e é bem característico, onde apresenta o êmbolo, que fica logo aqui em cima, apresenta a flange, aonde dá suporte para tracionar e injetar o medicamento, apresenta o corpo ou o cilindro, que é toda essa parte que é onde fica a graduação, apresenta também a rolha de retenção, que é essa parte um pouco mais negra que tem aqui, tem característica de borracha, apresenta também o canhão, que é essa estrutura que fica acoplado ao bico da seringa, apresenta, no caso, a agulha apresenta a arte, tá? Que ela é cilíndrica, e apresenta o bisel, que é de uma forma cortante para facilitar a punção ou também a administração de medicamento por via parenteral, que é no caso a intramuscular, subcutânea, intradérmica e também por via endovenosa. Então vamos conhecer a estrutura da seringa de 20 ml. No caso da seringa de 20 ml, ela é graduada em ml, mas em algumas situações ela vem na forma de centímetro cúbico, que é igual a 1 ml. Além disso, a seringa de 20 ml ela está dividida em 20 partes iguais ou 20 risquinhos. Nesse caso, é só dividir aqui 20 dividido por 20. Nesse caso, 20 dividido por 20 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, cada risquinho, ou seja, cada graduação da seringa de 20 ml corresponde a 1 ml nesse caso. Então, cada espaço entre o risquinho representa 1 ml. Então, se alguém perguntar para você em quantas partes a seringa de 20 ml está dividida, você vai responder para essa pessoa que está dividido em 20 partes. Então, cada intervalo desse risquinho corresponde a 1 ml. Então, agora que você conhece a seringa de 20 ml, você não vai mais aspirar ou graduar a quantidade, vai graduar a quantidade correta de medicamento para ser administrado no paciente. Agora vamos conhecer aqui a seringa de 10 ml. Então pegue na sua mão uma seringa de 10 ml, você que está em casa, e observe muito bem a graduação da seringa de 10 ml, aonde tem um volume mais diminuído com relação à de 20 ml, sendo que a graduação é bem menor. Nós podemos observar muito bem, sendo que a seringa de 10 ml ela está dividida em 50 partes iguais. Se ela está dividida em 50 partes iguais, eu vou dividir 10 ml por 50. Eu dividindo 10 ml por 50, vou chegar à conclusão que cada risquinho ou cada intervalo é igual a 0,2 ml.
Se alguém perguntar para você em quantas partes a seringa de 10 ml está dividida, você vai responder para essa pessoa, está dividida em 50 partes. E se perguntar quanto equivale cada graduação ou intervalo desse risquinho, equivale a 0,2 ml. Então, cada espaço entre o risquinho representa 0,2 ml. Agora vamos conhecer a seringa de 5 ml. A seringa de 5 ml tem um volume bem menor que a de 10 ml. A graduação dela, ou seja, é bem menor nesse caso. E a seringa de 5 ml está dividido em 25 partes, ou seja, em 25 risquinhos, sendo que você pode dividir 5 por 25, que vai dar 0,2 ml. Então, o intervalo de cada risquinho da seringa de 5 ml é 0,2 ml, ou seja, cada espaço entre o risquinho representa 0,2. Observe que na seringa de 20 ml, cada intervalo de risquinho é de 1 ml. No intervalo da seringa de 10 ml, cada intervalo lá é de 0,2 e também da de 5 ml é 0,2 ml cada intervalo, ou seja, cada intervalo entre esse risquinho. Agora vamos conhecer aqui a seringa de 3 ml. A seringa de 3 ml é bem característica, o volume é menor, né, é mais diminuído, ainda tem um volume ainda menor do que a de 5 ml. E a graduação dela de 3 ml está dividido em 30 risquinhos. Aqui eu posso dividir, então, 3 ml dividido por 30. Nesse caso, 3 ml aqui dividido por 30, vocês vão observar que vai dar 0,1 ml. Ou seja, o intervalo de cada risquinho da seringa de 3 ml é 0,1 ml. Ou seja, dá para aspirar volumes bem menores a seringa de 3 ml. Então, cada espaço entre o risquinho representa o quê? 0,1 ml. Não se esqueça disso. A seringa de 3 ml ela está dividida em 30 partes iguais e cada intervalo de risquinho representa 0,1 ml. Ou seja, dá para aspirar volume bem menores e com maior precisão. Vamos agora conhecer a seringa de 1 ml. Por quê? É importante para você administrar medicamentos com volume bem menores quando são prescritos. Então, pegue a seringa na sua mão, onde você vai observar que o volume diminuiu ainda mais, onde 1 ml está dividido em 100 partes iguais ou em 100 risquinhos, onde você vai dividir aqui 1 ml dividido por 100. Você dividindo 1 ml por 100 vai dar quanto? 0,01 ml, ou seja, cada espaço da seringa de 1 ml, o intervalo daquele risquinho é igual a 0,01 ml. Então, cada espaço entre o risquinho representa, então, 0,1 ml para você não esquecer. Observe muito bem que você tem que saber essas graduações da seringa de 1 ml, porque agora nós vamos olhar muito bem também a seringa de 100 unidade internacional, onde você vai começar a perceber as diferenças. Isso tem implicação direta, principalmente na administração, por exemplo, de insulina NPH e também insulina regular. E também de Clexane, que pode ser administrado por via subcutânea, que se utiliza muito esse tipo de seringa. Então vamos ver um pouco sobre a seringa de 100 unidade internacional, que tem uma característica bem peculiar. Pega a seringa na sua mão e observe só. Em unidade internacional, a seringa de 100 unidade internacional está graduada, onde 100 unidades internacionais estão divididas em quê? 50 partes iguais. Aí você vai pegar 100 unidade internacional e dividir por 50, onde você vai descobrir o intervalo de cada risquinho aí de 2 unidades internacional, ou seja, o espaço entre o risquinho é igual a 2 unidades internacional. Mas uma coisa interessante que eu trouxe para você nesse vídeo é essa comparação aqui, pessoal. Se você estiver trabalhando em algum hospital, principalmente nesses hospitais ou locais longínquos, onde não tem todas as seringas possíveis que você possa administrar o medicamento, por exemplo, se for prescrito insulina para você administrar no paciente e não tem a seringa de insulina para você aspirar aquela quantidade para administrar no paciente, você tem que aprender a fazer a conversão, se no caso se tiver apenas seringa de 1 ml. Vamos lá, se foi prescrito aqui para você administrar 20 unidades internacionais no paciente aqui, nesse caso,
você não tem essa seringa que está graduada em unidade internacional. Você só tem, nesse caso aqui, no exemplo que eu estou dando, a seringa de 1 ml. Nesse caso, 20 unidades internacionais. E o que vai acontecer? Para eu administrar, como que eu devo aspirar esse medicamento e até onde eu devo aspirar na seringa de 1 ml. Então, se foi prescrito 20 unidades internacional, eu vou ter que aspirar, utilizando a seringa de 1 ml, apenas o quê? 0,2 ml de insulina, nesse caso, para administrar no paciente. Se foi prescrito 30 unidades internacional, eu vou aspirar apenas quanto? Se eu tiver com a seringa de 1 ml, 0,3 ml. Se for prescrito 40 unidades internacional, vou utilizar a seringa de 1 ml e aspirar apenas 0,4 ml. Se for prescrito 50 unidades internacional, utilizando a seringa de 1 ml, vou aspirar apenas 0,5 ml e assim sucessivamente. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo, essas informações suficientes para vocês, que possa ajudar vocês no seu processo de trabalho, quando você estiver trabalhando em locais assim difíceis, locais de difíceis acesso, que não tenha todo o material necessário para você administrar esse medicamento. Observe muito bem que eu abordei a seringa de 20 ml, que está dividido em 20 partes iguais e cada intervalo é igual a 1 ml. No caso da seringa de 10 ml, está dividido em 50 partes iguais e que cada risquinho, cada intervalo é igual a 0,2. E também a seringa de 5 ml, cada intervalo é 0,2. No caso da seringa de 3 ml, ela está dividida em 30 partes iguais, onde cada intervalo é 0,1 ml. No caso da seringa de 1 ml, está dividido em 100 partes iguais, e cada intervalo e cada risquinho é igual a 0,01 ml. No caso da seringa de 100 unidades internacionais, ela está dividida em 50 partes, e cada parte pequena, cada intervalo é igual a 2 unidades internacional. E observe também muito bem que eu fiz uma comparação da seringa que está em unidades internacionais e também em 1 ml. E eu fiz uma analogia, uma comparação para ajudar vocês. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.